Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre as principais formas de relevo do Brasil e suas características em geral e como a sociedade também ocupa ou desenvolve suas atividades. Qual é a importância do relevo para o desenvolvimento das atividades no território brasileiro. Então, para entender essas características, pensamos juntos. O que você sabe sobre o relevo brasileiro? E qual a importância do relevo se analisarmos a forma de ocupação e o desenvolvimento das atividades humanas? Qual é o papel, qual é a importância do relevo nesse sentido? Pensamos então primeiro ali, que é importante saber que o relevo brasileiro é constituído principalmente de planaltos, planícies e depressões. E dizemos que ele tem uma formação antiga comparado a outras partes do mundo, o que resulta nesse conjunto de formas que nós temos no território brasileiro. Então, as formas montanhas, por exemplo, as regiões montanhosas, não estão presentes no território brasileiro porque ele já é considerado um relevo mais antigo. Regiões de relevos de formação mais recente são as áreas montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo. No caso do Brasil, existe essa diferenciação pelo tempo de formação, por o quanto ele é antigo nesse sentido. Então isso vai caracterizar e é isso que vai desenhar as formas do relevo brasileiro. E o que é o relevo, então? São todas essas formas que representam a superfície terrestre. Todo o formato da superfície terrestre, onde nós desenvolvemos todas as nossas atividades, por exemplo, são formas do relevo. É o relevo propriamente dito. Nós ocupamos o relevo terrestre. E aí temos um mapa que mostra justamente essa ideia de diversidade de formas no relevo brasileiro. Então nós vamos ter desde áreas de planície até as áreas de depressões e planaltos nas porções mais centrais do território brasileiro. São características específicas desta porção da terra que nós chamamos de Brasil. Então, para entender tudo isso. E aí, qual a importância do relevo para a sociedade? Como podemos caracterizar essa importância? É importante entender que as sociedades humanas vão optar por se estabelecer em determinadas áreas, desenvolver suas práticas em lugares mais planos ou naqueles que possibilitam ou que facilitam o desenvolvimento de suas atividades. As regiões mais planas são, de modo geral, as mais ocupadas também no território brasileiro, em função dessa característica de facilitar as atividades humanas. Outros setores também podem utilizar, o relevo, como a extração de recursos minerais para o desenvolvimento da indústria. As atividades de lazer, como as escaladas, por exemplo, são todas características ali que envolvem o uso do relevo em si. São desenvolvidas utilizando essas diferentes formas do relevo. E entre as formas do relevo brasileiro, nós vamos ter as planícies, que temos aqui como exemplo a planície litorânea, então toda a região de litoral é classificada ali como planície, e a planície do Pantanal é outro exemplo dessas unidades de relevo mais planas do território. Temos as formações ali de depressões, que é outro exemplo que trazemos das formas do relevo brasileiro. As depressões são áreas rebaixadas e relativamente planas comparadas ao seu entorno. Então o entorno é formado por morros, por serras, e a parte ali do meio, vamos dizer assim, é mais aplainada. Quando eu tenho esse tipo de formação, eu vou ter as depressões. E aí, no estado do Paraná, nós estamos, as terras paranaenses estão na depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Boa parte das terras paranaenses ficam nesta área de depressão, são chamadas de periféricas porque ficam justamente ali na borda, Então, temos essa característica. E é uma região rebaixada, se comparado ao seu entorno, que é mais elevado, conforme a imagem mostra para nós. E os planaltos brasileiros, que também são importantes, entre eles destacamos o Planalto das Guianas, onde está o Pico da Neblina, o Planalto Meridional, que também
compõe parte da região sul do Brasil, dentro dessas características, dessas unidades do relevo brasileiro. Nesse vídeo nós falamos sobre características do relevo brasileiro, espero que vocês tenham gostado, até breve.